Saudações a todos. Vamos agora fazer uma abordagem sobre a elaboração do PEI. Eu sou o professor Charles Alberto de Souza Alves, professor da UFRA, e junto com a professora Daiana Souza, estou com vocês aqui no módulo 5 do projeto do TEA. Em relação ao que nós vamos tratar sobre o plano educacional individualizado, eu tracei 3 objetivos para este momento. Qual a sua importância, o que é o plano educacional individualizado e como elaborar o PEI. Vamos chamar de PEI para facilitar, colocando a sigla no lugar de plano educacional individualizado. Muito bem. Em relação à importância do PEI, nem todas as escolas têm esta compreensão sobre o que é o PEI, como ele é elaborado, por que ele é elaborado. Mas as escolas que recebem alunos com algumas dificuldades de aprendizado, limitações, algumas síndromes, deficiências, elas já conhecem o PEI, já têm experiência sobre isso. E para nós que somos docentes, cuja atividade é essa construção permanente dos conhecimentos que nossos alunos irão vão construindo ao longo da trajetória acadêmica, da trajetória escolar, nós precisamos, em relação às peculiaridades que nossos alunos com TEA apresentam, conhecer qual é a importância deste PEI. Todas as crianças com atraso no desenvolvimento precisam ter o PEI. E isso aí não vale apenas para quem tem transtorno do espectro autista. E são todos os alunos que apresentarem alguma deficiência, alguma dificuldade, algum atraso no seu desenvolvimento. Então, uma criança com TEA, e tem em razão desta condição, dificuldades na área motora, algumas limitações na linguagem, alguns problemas sensoriais, tudo isso vai encadear para a consequente dificuldade também na área pedagógica. Teremos algum tipo de atraso na área pedagógica em razão dessas condições apresentadas de limitação nas outras áreas. Dessa maneira, todas as áreas que precisam ser trabalhadas para o seu desenvolvimento precisam estar dentro do PEI do discente. Ele é do discente, ele é individual e ele é feito com base nas características e necessidades deste aluno, desta aluna. Dessa forma, qual é o grande objetivo do PEI? O PEI ele é chamado Plano de Educacional Individualizado, mas a gente vai observar que a nomenclatura, a denominação que é dada a este documento, ela tem mais do que o planejamento. O objetivo principal é planejar ações e propostas que, vinculadas ao currículo formal, serão apresentadas ao aluno no decorrer da sua escolaridade, para atender às especificidades de sua aprendizagem e seu desenvolvimento. O PEI, então, ele passa a ser, na verdade, a grande fonte de concentração dos esforços e da reflexão dos professores daquela escola, colocando ali tudo que acreditam ser possível de se trabalhar e de superação de dificuldades naquele documento, certo? O PEI, ele não é um planejamento qualquer, ele é o mapa que dá o caminho para o almejado futuro de sucesso deste aluno que tem TEA.
Então, este mapa ele vai traçar caminhos possíveis. E dentro desses caminhos possíveis, nós vamos ver as ações que possam ser pensadas com antecedência para a sua realização. Como falei no vídeo sobre a importância da avaliação para os alunos com TEA, essas ideias, essas ações, essas estratégias, elas são pensadas visando alcançar um sucesso lá no futuro. Mas não quer dizer que nós entendamos todos os obstáculos que tem pela frente. Então, vez ou outra, este documento ele tem que ser reconstruído, revisitado e ser recorrigido, porque nós fazemos várias tentativas, tentando fazer com que uma primeira estratégia seja colocada em prática e não vendo o resultado, nós vamos olhar novamente qual é o percurso que estamos traçando nesse planejamento e vamos tentar outro caminho, outra estratégia. E assim nós vamos fazendo com que essas propostas elas sejam integradas ao currículo formal. Não se trata, tá, de um currículo paralelo. Não se trata de outro currículo. Se trata de ações, propostas e estratégias que estão vinculadas ao currículo formal, ao currículo que todos os alunos da sala de aula estão trabalhando. Então, com isso, nós precisamos pensar, né? O que é que precisa ser considerado na elaboração do PEI? Colocamos aqui algumas considerações, né, que julgamos serem pertinentes para esse processo. A primeira é a questão da idade da criança e o que ela já sabe. Nós vamos partir aqui de uma criança hipotética que tenha TEA, e aí nós vamos fazer com que nossos pensamentos agora acompanhem essa trajetória aqui de roteiro para a elaboração do PEI. Ora, temos uma criança hipotética de 6 anos de idade, que acaba de ingressar no primeiro ano do ensino fundamental, e daí então sabemos que ela tem 6 anos, junto com os demais colegas da sala que irão trabalhar no ano letivo, e agora precisamos fazer algumas reflexões. O primeiro passo é conhecermos este aluno, esta aluna, né? A partir da idade que sabemos que tem. O que essa criança com 6 anos ela pode fazer? Em relação à idade, como ela está em termos de conhecimentos pedagógicos? Como está seu desenvolvimento motor? O que é que nós já sabemos a respeito da sua linguagem? E sua dimensão sensorial? O que é que nós já podemos fazer de levantamentos a respeito disso? Então, o primeiro momento é conhecermos, né, tudo que é relacionado às habilidades, às competências, às dificuldades e potencialidades deste aluno. Segundo, nós fizemos um primeiro momento de levantamento de informações sobre a criança, a sua história de vida, as condições em que nós estamos encontrando ela com a idade de 6 anos na nossa escola, na nossa sala de aula. E agora nós precisamos partir para uma segunda questão, as habilidades funcionais. Ao partirmos da compreensão sobre o que o aluno já sabe, né, o que ele já sabe fazer e os déficits que apresenta, devemos pensar quais habilidades devemos considerar que terão mais impacto na vida do aluno. O que será mais proveitoso para este aluno que agora está na sala de aula, mas com esta peculiaridade de ter o transtorno do espectro autista. O que é mais importante neste momento nós trabalharmos que será mais proveitoso para este aluno, para esta aluna? O que é mais importante a ser trabalhado com esta criança em relação àquilo que trará mais benefícios para
a sua família, para o seu relacionamento com a comunidade, para o seu próprio desenvolvimento e autonomia pessoal. Terceiro, a avaliação. É preciso haver uma boa avaliação das condições de desenvolvimento do aluno. E aí, então, as secretarias estaduais, as secretarias municipais, quando elas estão enganjadas no desenvolvimento de protocolos sobre o atendimento na educação especial, de modo geral, elas já apresentam um roteiro que oriente as escolas, os profissionais do ensino, na condução desse levantamento de informações. Então, a partir dos protocolos de avaliação, teremos o levantamento do repertório de habilidade dos alunos. Sabendo que não se trata apenas de levantar informações nessa avaliação sobre os aspectos pedagógicos, e nós somos professores, somos formados para o ensino e não para a área clínica, médica, psicológica, nós vamos precisar de um suporte de outros profissionais para fazer este grande levantamento avaliativo. Terão que ser envolvidos psicólogos, fonoaudiólogos, que dominam outros instrumentos e protocolos de avaliação e que irão se somar aos nossos levantamentos sobre como está o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos. Outra questão que devemos colocar nesta relação de elementos importantes na hora da elaboração do PEI é em relação aos objetivos de ensino, e isso por área. Vamos colocar no documento objetivos de ensino em relação à área motor, à área sensória, à linguagem, de acordo com a idade e que sejam funcionais, que tenham impacto na vida deste aluno. É necessário elencar prioridades, ou seja, buscar os conteúdos e habilidades no currículo geral, não se fala aqui de outro currículo, se fala do currículo geral, que são mais importantes para a criança, dependendo das características, das condições em que cada aluno autista está ali apresentando. Há uma diversidade de possibilidades nas manifestações, tanto de limitações e de potencialidades que nós poderemos encontrar. Isto é possível analisando quais as necessidades pedagógicas do aluno naquele momento. E isso aí, neste caso, depende de uma avaliação do professor. Como ensinar? Talvez aqui seja, entre as várias questões levantadas, aquela que mais vai suscitar dúvidas. E nós não temos uma receita pronta para isso. Não há ainda nenhum manual que diga o procedimento mais adequado, mais correto, ou aquele que não vai falhar. Nós vamos fazer estratégias. O como ensinar, nós sabemos não dá o mesmo resultado, o mesmo jeito de ensinar, o mesmo método, a mesma estratégia de ensino, já não funciona do mesmo jeito, com os mesmos resultados esperados, para todos os alunos. Em relação a alguma dificuldade de leitura, alguma dificuldade do raciocínio lógico-matemático, de conhecimento que envolva memória ou relações, nós já sabemos disso, que acontece também essas dificuldades entre outros alunos que não têm TEA. Agora imagine as nossas tentativas de estratégias com o aluno que tem um transtorno do espectro autista. Nós vamos precisar traçar as estratégias, colocá-las no plano educacional individualizado e observar o que acontece a partir da implementação dessas estratégias. Proporcionar formas de instrução mais acessíveis ao aluno, de modo que o professor passe o conteúdo de maneira mais clara e objetiva,
este vai ser o desejo a espinha dorsal dessas estratégias. Além de buscar quais estratégias, métodos e materiais devem ser utilizados para melhorar a melhor compreensão do aluno, com o objetivo de ajudá-lo a construir habilidades que ainda não foram aprendidas. Aqui, né, será feito com base em experiências anteriores, será feito com base naquilo que é sabido por outros profissionais que pode dar certo. Entretanto, sempre ficará naquela situação de avaliação constante. Nós vamos precisar ver e rever constantemente as nossas estratégias de ensino. E, por último, a avaliação, que lá no início começa com o diagnóstico, ela também vai perpassar todos os momentos das atividades dos nossos alunos com TEA. Nossos alunos precisam desta avaliação no sentido de que seus avanços, suas dificuldades, elas sejam registradas, haja uma constante alimentação deste caminhar dos alunos na construção de seus conhecimentos. O modo como o aluno será avaliado, né, pois é necessário construir um processo avaliativo significativo de acordo com o progresso da criança. Assim, a avaliação está em consonância com os objetivos alcançados e a produção da criança durante as atividades que são realizadas. Nós vamos fazer este registro e esse registro, lá no finalzinho desta apresentação, nós vamos observar o quanto ele é importante. Por quê? Se para os alunos que não têm a manifestação de nenhuma deficiência ou síndrome, ou algum tipo de transtorno, nós temos um boletim que coloque ali a sua trajetória ao longo dos semestres, né? Ao longo de cada avaliação, em geral com algum registro escrito ou um registro por notas. Nós também temos que ter este cuidado de uma forma especial com os alunos com TEA, pois a parte descritiva do que tem sido esta caminhada, esses desafios, o quanto tem progredido e em que áreas tem progredido, é fundamental para a continuidade e para o sucesso da vida escolar deste aluno, independentemente do fim daquele ano letivo. Aquilo vai sempre servir de subsídio para a continuidade das atividades que ele ainda vai fazer ao longo de toda a trajetória escolar. Então, basicamente, a construção do PEI ele consiste de 4 etapas. Conhecer o aluno, né? Nesse sentido, a ideia é traçar o perfil com as suas habilidades e necessidades, conhecer sua história, seus gostos, seus conhecimentos já adquiridos, o que ele sabe e o que ainda ele precisa aprender, estabelecer metas. Nós precisamos trabalhar com a ideia de que, vislumbrando atividades que possam ser por ele realizadas, a gente precisa estabelecer um prazo e dizer, até o final deste bimestre, esse conjunto de atividades propostas, eles já precisam apresentar algum resultado para que possamos registrar. Então, nesta etapa, você deve definir as metas a curto, médio e longo prazo. Há situações em que nós esperamos que talvez até o final de um semestre, até o final do ano, sejam alcançadas, mas algumas precisam progredir mais rápido para poder ser elas as condições adequadas para que outras habilidades sejam adquiridas. Então, os esforços têm que ser envidados para que aquelas prioridades sejam alcançadas. Avaliar o que a criança deve aprender em cada espaço de tempo a partir do seu perfil, não esquecendo isso, os condicionantes externos e os condicionantes internos. Cada criança é singular, é única. Cada criança com TEA também não é igual a outra criança que tenha o transtorno do espectro autista. Cada uma tem as suas próprias características. E a gente não pode esperar
resultados iguais em todos os casos. Em terceiro lugar, né, desses 4 pontos da construção do PEI, é a elaboração do cronograma. Nós temos aí um cronograma que já segue para todos os demais alunos, mas também tem que ter um cronograma específico pensado para aquele indivíduo, em razão das suas necessidades. Então, a curto, médio e longo prazo, eu vou projetando as ações e os resultados esperados e verificando, né, se essas metas traçadas, se elas têm sido alcançadas ou não. E a avaliação, né, é o chamamento para que o professor, a professora, tenha o cuidado de realizar esse registro, né, do aluno, organizando os procedimentos e avaliando essas metas alcançadas, tentando encontrar aquilo que está avançando e aquilo que não está avançando dentro desta caminhada do aluno. Muito bem. As dificuldades dos alunos. Nós já sabemos que os alunos com TEA apresentam na área motora, na linguagem, na questão da sociabilização, na sensorial, ele já tem algumas questões peculiares. Mas nós não podemos pensar na elaboração do PEI apenas com a ideia do destaque dado a esses pontos de dificuldade. Senão pode acontecer que nós temos um trabalho que foi escrito, pensado, elaborado, que se fixou tanto nas questões das dificuldades que se tornou tanto o ponto de início quanto o ponto de fim. Nós temos que colocar as dificuldades, como ponto de partida. Mas ponto de partida no sentido de que a nossa perspectiva ela tem que ser de um trabalho de superação. E é um trabalho difícil. Então, esse trabalho ele não pode ser feito com um indivíduo que está sem uma relação de parceria com outros profissionais. Não tem como a elaboração do PEI ser feita apenas por um ou por 2 profissionais. Quanto mais pessoas envolvidas, melhor será para este processo de elaboração. Imagine aqui, nós, professores que não temos uma formação específica para a educação especial, temos uma atuação apenas na sala com os alunos da educação regular, a elaboração deste documento, deste planejamento, ela não tem condições alguma de ser feita apenas com os conhecimentos que nós temos. Nós vamos precisar de outras pessoas nos ajudando nisso. E aí, então, dentro desse processo de parceria, desse trabalho, é importante destacar aqui uma questão dentro da educação especial e inclusiva. É a sala de aula que deve ser inclusiva ou é a escola que deve ser inclusiva? A ideia é que a escola seja inclusiva e não apenas uma sala de aula. Então, o trabalho de elaboração do PEI, ele não passa apenas por uma ou 2 mãos. Não se trata aqui apenas de o professor da sala regular e uma ajuda do professor da sala do atendimento educacional especializado ou de um técnico da educação especial da secretaria. Se deve aqui haver o envolvimento da coordenação pedagógica, da direção da escola, de outros profissionais que desejam contribuir para que este documento seja bastante consistente e promissor naquilo que ele intenta, que é ajudar este aluno no decorrer da sua vida escolar. Então, nesse momento aqui, né, a dificuldade
que estes alunos apresentam, ela é apenas ponto de partida. E os esforços de todos, envolvendo coordenação, envolvendo pessoal de apoio, envolvendo os outros espaços onde esse aluno irá também desenvolver alguma atividade, recreação, refeitório, o momento lúdico, biblioteca, todos esses espaços precisam ter a previsão de ações que irão acolher, ajudar e contribuir para o desenvolvimento deste aluno. Então, se trata aqui de um trabalho bastante complexo. O atendimento educacional especializado, ele não é o único recurso e o único apoio do professor da sala regular. A elaboração do PEI, ele passa, em virtude de ser uma tarefa complexa, ele passa por vários olhares de forma colaborativa e interdisciplinar. O olhar do fonoaudiólogo, o olhar do psicólogo, o olhar de um médico, o olhar da coordenação, o olhar daqueles que irão trabalhar em outros momentos com este aluno, na educação física, em alguma atividade de leitura, projetos, todos precisam estar envolvidos, enganjados de uma forma de parceria e de colaboração. O PEI, né, ele tem tanta importância que ele tem, né, a necessidade e o cuidado de ter essa identificação com este aluno, com esta aluna e com a vida dele. O PEI é um documento, né? E é um documento que precisa acompanhar tanto os procedimentos da escola no momento de fazer transferência, integrando ele entre todos os outros documentos que já existem sobre a vida escolar deste aluno, porque é a forma como os pais, o responsável deste aluno, vão conhecer a vida escolar dele e o quanto é que ele tem avançado nas atividades e desenvolvido nas áreas que, embora apresente alguma limitação por um tempo, essas limitações elas têm sido vencidas. Então, é ali, na leitura deste documento, que ele vai conhecer, né? vai conhecer o quanto este menino, esta menina está tendo de desenvolvimento. E aqui também é importante ressaltar este papel de parceria. Não é apenas a parceria entre professores, coordenação e secretaria. É preciso haver também o envolvimento na elaboração deste PEI das contribuições da família. A família, sim, pode ser chamada para contribuir. Ela só não pode decidir procedimentos pedagógicos. Ela pode fornecer impressões, ideias, que possam até ser acatadas pela coordenação pedagógica e pelo corpo docente. Mas em matéria de preparação de estratégias e de abordagens pedagógicas, isso é da competência dos professores. Outra coisa que deve ser ressaltada na elaboração do PEI é se o aluno ou a aluna também podem expressar suas próprias opiniões a respeito de como gostariam que fosse o seu atendimento. E aquilo que entendem já da possibilidade de sua comunicação e de expressão de sentimentos, dizer como gostaria que algumas coisas acontecessem para que facilitasse suas tarefas, suas atividades. Então, há um grande envolvimento na elaboração do PEI. Não pode ser um documento traçado de forma descuidada, rápida, com poucos elementos. Ela precisa do máximo possível de pessoas com visões interdisciplinares profissionais diferentes, com a ajuda também da família e, se for o caso possível, do aluno, da aluna também, para que este documento tenha bastante consistência e possibilidade de ajudar nesses trabalhos escolares. Como tarefa, né, deste momento de reflexão sobre a elaboração do PEI, eu gostaria de propor
né, que nossos colegas assistissem um vídeo que tem no YouTube chamado Plano Educacional Individualizado. É um vídeo que coloca esses procedimentos, esses envolvimentos de várias pessoas na elaboração deste documento, algumas dicas e características importantes que precisam ser chamadas a atenção na hora de se elaborar o Plano Educacional Individualizado dos Alunos com TEA. Agradeço por todos assistirem este vídeo e vamos nos despedir por aqui.